muito bom estar aqui com vocês. E eu tenho que fazer algumas observaçõezinhas sobre essa palestra do Jason Miller. Primeiro, assim, ele é um autor fantástico, super conhecido lá fora como um dos grandes autores, com vários livros relacionados a vários tipos de magia, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre a biografia dele. Mas o que foi muito interessante no simpósio é que ele escolheu não trazer efetivamente uma palestra. Então, ele conduziu o momento dele de fala como uma conversa. Mas como eu não tenho a mesma habilidade do Jason Miller e nem a mesma eloquência, eu criei alguns PowerPoints, então esses PowerPoints são meus, com as imagens, erros, qualquer coisa, a responsabilidade é minha, não é do Jason, mas que vão me ajudar a trazer alguns pontos que ele trouxe durante a conversa de uma forma mais estruturada para vocês hoje. Bom, e o que é interessante sobre ele, como eu falei para vocês, ele é um autor bastante conhecido, ele tem mais de 30 anos desenvolvendo e buscando vários conhecimentos na magia em geral. Então, ele é autor de pelo menos 6 livros. Eu trouxe aqui alguns dos principais, que o mais clássico deles e o mais conhecido é esse de Protection and Reversal Magic, seria como proteção e magia reversa. Então, foi um grande best-seller, esse livro vendeu muito, mas tem vários outros interessantes, e ele ministra também cursos, ele tem uma escola, por assim dizer, com vários tipos de cursos, e os principais que ele está oferecendo agora são o Strategic Sorcery, que é tipo a bruxaria estratégia, magia estratégia, por assim dizer. Aí a gente tem a Escola Negra de São Cipriano e um curso específico sobre Hecate, que é a bruxaria de Hecate, a feitiçaria de Hecate. E é bem interessante. Então, muitas pessoas que hoje trabalham com Hecate passaram em algum momento pelos cursos dele. A gente até coloca aqui as informações, tanto do blog, onde ele compartilha de vez em quando um pouco do conhecimento dele através de postagens gratuitas, quanto do site, onde vocês podem achar informações dos livros dele para comprar, dos cursos, se vocês se interessarem em fazer. Estão todas essas informações colocadas aí. E por que é muito importante dizer isso? Porque o Jason vai ter uma abordagem muito rica que passa por vários caminhos mágicos. Então, ele foi iniciado em algumas tradições, mas como ele mesmo diz, isso não importa, passou por vários caminhos, inclusive budismo, tantrismo, ele tem uma ligação com a magia que é muito rica. E ele traz isso dentro da palestra dele, e eu acho que é justamente por isso, por ter essa vivência tão rica de tantos caminhos e de tantas tradições, que ele trouxe esse tema de palestra para a gente hoje. Por isso eu quis falar um pouquinho mais sobre ele. Bom, o que é interessante? Ele começa a palestra falando para gente que o cenário pagão internacional hoje, da onde ele está inserido, existe um racha, como que duas posições extremas que você encontra com muita frequência nos grupos, nos espaços de discussão. E, basicamente, essas duas correntes são a corrente das pessoas que, como ele diz, vão ter um fetiche de pesquisador, então, as pessoas que só fazem trabalhos e só reconhecem as experiências que são documentadas a partir de livros, a partir de pesquisa, e que fazem esse acompanhamento. Então, é o pesquisador, tudo tem que ser provado, tudo tem que ser anotado, você tem que ter fonte, ter referência. E do outro lado, a gente tem as pessoas que eu tomei a liberdade de chamar aqui de profeta, que são as pessoas que só para elas só serve a experiência pessoal delas, a meditação que elas tiveram, as informações que elas obtiveram do astral, e é como se essas duas correntes fossem extremos e tivessem sempre embates entre si. Então, o pessoal que só liga para a sua própria vivência detesta livros, fontes e ignora todas as referências quando você vai colocar, olha, talvez essa prática aqui possa ter sido pensada de uma outra forma, porque a gente tem essa fonte, e ao mesmo tempo o pessoal do livro não aceita nenhum tipo de vivência espiritual, se não for datada, confirmada, não tem validade. E aí, ele traz para a gente a pergunta mais importante, né? Que é, quem está certo dentro desse cenário? Quem está certo nesse lugar tão polarizado?
para a gente entender um pouquinho dessa resposta, eu trouxe aqui um pouco dos prós e dos contras de cada uma dessas abordagens. Então, a parte boa dessa abordagem mais relacionada ao pesquisador é que você tem, quando você vai através da pesquisa, você procura, você consegue ter um maior contato e uma maior proximidade com as fontes originais. Ou seja, quanto mais antiga a fonte que você consegue encontrar, mais próxima ela é do culto original e da ideia original sobre aquela deidade ou espírito. Então, você tem essa questão de realmente estar mais perto da origem, por assim dizer. Também a gente tem como um grande pró é que, de certa forma, todas essas informações que chegaram para a gente sobre esses cultos, sobre essas práticas, elas, no mínimo, foram importantes o suficiente para as pessoas da época para serem preservadas. Então, alguém achou aquilo relevante o suficiente para escrever ou em um papel, ou em uma pedra, ou em um pedaço de couro, para que aquilo não se perdesse. Então, é mais provável de que aquilo tenha sido realmente utilizado, testado e aprovado antigamente. É claro que não dá para a gente falar que todo feitiço antigo foi efetivamente utilizado, mas a gente sabe que naquela época não era comum as pessoas terem acesso à escrita, então para você escrever alguma coisa, ela tinha que ser realmente importante e valiosa para você de alguma forma. Outra vantagem dessa abordagem é que ela garante que você vai ter técnicas e métodos como base. Então, não só você vai ter o feitiço, mas você vai ter uma escola de pensamento que estruturou aquelas técnicas para trabalhar de uma determinada forma com uma deidade. Então, muitas vezes, quando a gente vai ver, por exemplo, religiões estruturadas, a gente tem todo um conhecimento religioso e prático que vai se estruturando ao longo de centenas de anos até criar uma prática comum. E, ao mesmo tempo, ele garante um pouquinho menos de influência do nosso ego dentro das nossas práticas. E por que isso? Porque como a gente tem que meio que seguir uma receita de bolo, não tem muito espaço para a gente viajar porque a gente acha que a gente é especial, que a gente recebeu uma mensagem, a gente fica um pouquinho mais dentro daquilo que já foi feito pelos outros. Agora, qual que é a parte ruim da gente ir muito para essa abordagem? É que, na verdade, a gente começa a ter aquela visão de que só porque alguma coisa é antiga, ela é verdade, ou ela é uma informação de qualidade. E a gente não pode esquecer que nem todas as informações, só porque elas são velhas, elas são verdade. A gente tem uma série de trabalhos, por exemplo, que vão falar que a Terra é o centro do universo, e são super antigos, mas nem por isso eles se provam como fato. Então, a gente também tem informações não embasadas, ou experiências pessoais, ou coisas ruins que foram escritas e são antigas. Então, só isso não valida por si só aquela informação. E aí a gente cai no outro perigo do ego, que é o de querer regular a prática do outro. Então a gente fica de olho no amiguinho e fala: não, mas você não sabe nada, olha aí o que você está fazendo, você não tem embasamento nenhum, porque eu li um livro, e ele até vai falar que essa frase do eu li em um livro é extremamente perigosa, porque geralmente está associada a esses momentos em que a gente quer provar que o outro está errado e a gente está utilizando muito o nosso ego. Ao mesmo tempo, esse tipo de prática deixa pouco espaço para as experiências pessoais, com os espíritos, com as deidades, ela fica muito no que está no texto. E também, claro, com isso vai ter pouco espaço para adaptação e para flexibilidade. Então, cada vez que você vai mudar o que está no texto, você já fica tenso e pensa, e sobra pouco espaço para ser criativo, por assim dizer, muitas vezes. E aí, a gente vai ver também a questão dessa abordagem que eu chamei do profeta. Ele não dá esse nome, mas eu achei essa palavra a mais adequada, porque tem muito a ver com aquela pessoa que tem muitas revelações, muitas meditações, recebe todas as informações direto do Deus, da deusa, e não quer saber de fontes. Então, o que é interessante nessa abordagem? E isso é uma coisa muito interessante da palestra do Jason, que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas que faz muito sentido. Ela fala de uma linha do tempo menor. Por quê? Porque a gente está falando só sobre revelações. Então, é como se não tivesse tantos intermediários entre você e a energia e a deidade. É como brincar de telefone sem fio. Quanto mais longe você está daquela informação, mais tempo da história passou, mais gente teve contato com ela e maior pode ter sido a chance de alguém distorcer a informação original. Ao passo que, se você tem lá a sua experiência pessoal, aquilo veio direto para você, estaria, em tese, menos distorcido. Ao mesmo tempo, a gente tem uma questão que é muito interessante, que é a possibilidade de atualização dessas mensagens. Porque quando você fica
lendo só a parte do livro, você só recebe as mesmas mensagens da deidade. E é estranho a gente pensar nisso, porque se a gente, como sociedade, evolui, porque as mensagens enviadas pelos espíritos ou pelas deidades não evoluiriam também. Então, quando a gente tem essa experiência pessoal, a gente tem a chance de receber mensagens atualizadas ou com informações novas, que não são as que estão necessariamente nos livros. Ao mesmo tempo, a gente tem espaço para vivência pessoal, então para colocar algo de seu, para realmente trazer essa discussão e maior liberdade criativa nas práticas. Então aqui a gente tem espaço para desenvolver, pensar, remodular. Agora, qual que é o problema disso? A gente fica muito mais sujeito ao ego. E quando eu digo ego, eu não digo só, vou me sentir, ou uma questão de orgulho, mas todas essas interferências, até dos nossos medos, dos nossos preconceitos. E isso pode fazer com que a gente altere, sem perceber, essas revelações. Ou que a gente fique tão feliz ou tão orgulhoso porque a gente recebeu algum tipo de contato que a gente entende como sobrenatural, que veio direto daquilo da deidade, e a gente acaba ficando cego e acaba tentando impor isso para as outras pessoas, sabe? Como, não, mas veio direto do Deus para mim, então é verdade, todo mundo tem que acreditar nessa verdade. E é isso é o segundo ponto que ele coloca, que seria tipo outro contra, que é entender a experiência pessoal como fato. Então é isso da gente achar que veio para mim é verdade. E a mesma questão, a gente tem o perigo de descaracterizar a própria deidade ou o culto. Ou seja, a gente começa a mudar e a inovar tanto que no final a gente perde realmente aquela característica, a gente perde a essência da deidade ou do culto ou daquilo que a gente está fazendo. Ao mesmo tempo, a gente também tem o próprio perigo de práticas equivocadas na magia. A gente sabe que as famosas, não sei se posso falar aqui, cagadas mágicas, mas tudo bem, depois qualquer coisa mais se edita. Mas quando a gente realmente faz besteira e a gente acaba podendo trazer consequências negativas, seja espíritos, o efeito reverso daquele feitiço que a gente queria fazer. Então, o problema de você pegar uma prática, um sistema que não está testado, é que basicamente vai ser tentativa e erro. E nem sempre as consequências disso são fáceis de lidar. Bom, e aí eu peguei uma frase que ele coloca em um dos textos e um dos artigos do blog dele, e eu acho que vai mostrar qual é a abordagem que o Jason Miller acha que é mais interessante, então, mediante esses dois extremos. A questão é, obviamente, a gente sair do extremo e a gente ficar no meio. A gente entender que a gente precisa tanto desse contato, dessa revelação com os espíritos, com o divino, com como a gente queira chamar, e ao mesmo tempo da pesquisa, porque é quando os dois estão alinhados, quando a gente usa os dois na nossa prática, é que a gente consegue ter um melhor aproveitamento do que a gente está fazendo. Bom, e aí ele vai usar nessa palavra inteira, praticamente, um termo que em inglês seria UPG, que é Personal Unverified Gnosis, que é, tipo, eu traduzi aqui livremente como uma gnose, uma experiência de gnose pessoal não verificada. E o que isso significa? É um termo que a gente não usa muito aqui no Brasil, mas que faz muito sentido para descrever várias das nossas práticas. Na verdade, a palavra gnose vem do grego, ela significa conhecimento, e ela é muitas vezes, nos tempos modernos, usado como um sistema para descrever essas experiências de conhecimento que a gente tem, que é um conhecimento com algo superior. Então, como seria um conhecimento diferente daquele acadêmico, dos livros ou das informações que a gente ganha, ou até mesmo daquele conhecimento de experiência de vida, mas é um conhecimento que se veria de uma força, de uma energia ou de uma parte nossa mais conectada com o divino, superior de alguma maneira. E aí, não verificada, obviamente, em oposição à verificada. Então, qual que é a diferença? A gente considera como gnose verificada aquela que está testada nas tradições, seja nas tradições religiosas, nas tradições práticas, que a gente tem livros e a gente tem afirmações. Por quê? Porque isso basicamente significa que a gente vai ter outras pessoas que fizeram aquela prática ou que tiveram aquela experiência semelhante à tua e que entenderam aquilo da mesma forma que você.
Então, é como se houvesse uma validação, porque a gente tem várias pessoas entendendo aquilo da mesma forma. E a não verificada, ou que não é possível de ser verificada, é aquela que a gente faz sozinho, só tem sentido para a gente e vai ser muito difícil reproduzir isso como uma experiência ou embasar isso em contatos de outras pessoas. No final, ela meio que só serve para a gente, é uma experiência nossa. E bom, como que ele faz então para se relacionar com isso? Ele fala que no curso que ele dá, principalmente esse curso sobre equity, mas todos os cursos, ele começou a ver, porque o curso dele é baseado nas duas coisas, então tem ensinamento de pesquisa, mas tem também a prática pessoal dele, que veio de experiências de gnose, que veio de informações que ele recebeu desse divino, e ele passa isso para os alunos dele. E os alunos dele também vão ter experiências com o divino próprio. E para entender e para separar, para lidar melhor com essas experiências, ele criou algumas regras. E, na verdade, é mais quase como um grande checklist para te ajudar a entender aquela experiência que você está passando. E é muito interessante como ele elabora isso, porque ele conta para gente que ele é uma pessoa que, apesar de ter uma comunicação não diria frequente, mas diria constante com o mundo espiritual, por assim dizer, ele diz que realmente experiências significativas, daquelas que vêm, que te trazem uma mensagem muito importante, ele só teve duas na vida, e uma delas foi quando ele estava morando no Tibete. Sim, ele morou no Tibete enquanto ele estava estudando o budismo e o tantrismo, e ele foi fazer uma meditação fora da cidade onde ele estava morando, porque era uma região onde as pessoas queimavam os corpos dos mortos do lado de fora da cidade. E ele foi lá, meditou, ficou meditando por 2 dias lá para entrar um pouco naquela questão do budismo, de desapego. E quando ele estava fazendo essa meditação, literalmente surgiu uma mulher vestida com um vestido de couro de açafrão. Sim, era Hecate falando com ele em meio àqueles corpos queimando e dizendo para ele: você, quando voltar para sua casa, para o seu país, vai fazer uma oferenda para mim. E ele disse: olha, desculpa, mas não, eu já estou aqui trabalhando com o budismo, eu já tenho a minha linha de trabalho, a minha religião, e isso já me dá muito trabalho, eu não dou conta, obrigada, não estou interessado agora. E ela olhou para ele e falou: você vai me fazer uma oferenda. E, tipo, fim. E, curiosamente, depois de alguns meses, ele realmente voltou para o país dele e ele resolveu que ele ia não abandonar completamente os conhecimentos dele do budismo e do tantrismo, mas que ele ia voltar a se abrir para todo o resto do conhecimento mágico e não ficar em uma única vertente. E, efetivamente, quando ele chegou, ele fez uma oferenda para Hecate, e aí começou todo o trabalho com ela que ele não conhecia. Mas, para ele entender que essa experiência foi significativa, ele realmente precisou criar um sistema que diferenciasse essa experiência de todas as outras. E é nessa linha que a gente tem essas chamadas regras e essas propostas para que a gente entenda essas experiências. E ele vai dividir em 3 conjuntos principais. Então, o primeiro dessas regras e dessas perguntas é para ajudar a gente a interpretar aquela experiência, que ele vai chamar de revelação. Então, o que aconteceu, como a gente estava se sentindo, eu vou mostrar um pouquinho mais sobre ela, porque ele diz que a gente só consegue realmente usar uma informação se a gente conseguir entender em todos os detalhes do que ela aconteceu. E isso às vezes é muito menos óbvio do que a gente imagina. Depois, ele vai falar que a gente precisa interpretar a pesquisa. Então, a gente precisa procurar informações, fundamentar aquilo que a gente está recebendo. E aí ele vai falar como a gente lida com essas duas esferas juntas, com a pesquisa e com a interpretação pessoal, que até então estavam separadas nas outras perguntas. E é importante a gente considerar que ele vai falar uma coisa que eu acho muito interessante, que é, ele fala que muitas vezes as pessoas têm medo ou receio de estarem manipulando as próprias experiências místicas, e aí elas vão falar coisas como: ah, mas eu nunca sei se é coisa da minha cabeça ou se realmente aconteceu. E ele diz: bom, basicamente, se você não morreu, todas as experiências que você tiver, elas vão passar por você, pela sua mente, pelo seu corpo, pelos seus sentidos, pelo ego, pelo subconsciente. Não tem como fugir. Não existe mensagem que seja neutra. E é muito importante que a gente lembre disso. Não é porque você recebeu aquela mensagem do divino que ela é necessariamente pura, não é porque você não pensou sobre isso, que os seus preconceitos, as suas dificuldades, os seus medos não estão ali dentro dessa mensagem dando forma a ela.
nada é 100% puro, porque nós somos humanos, passa pelos nossos sentidos, passa pela nossa forma. E isso não quer dizer que invalide ou que seja menos importante, mas é interessante a gente ter isso em mente, tanto para a gente saber que elas têm validade, quanto também para a gente saber que não é tudo 100% literal do que a gente recebeu diretamente do divino. E aí, nesse sentido, ele vai falar que tantas pessoas que têm revelações ou têm esses contatos, têm sonhos, têm vivências o tempo inteiro, quanto aquelas pessoas que nunca têm trabalho a fazer, porque nenhuma dos dois extremos é bom. Então, é interessante a gente. São trabalhos diferentes. Ele até fala que ele vai lançar um livro no ano que vem. E para as pessoas que têm um contato espiritual muito frequente, esse livro dele pode ajudar a como trabalhar com isso, porque você não pode achar que tudo que você recebe é relevante. Então, isso também é muito importante. Bom, e aí, quais são algumas dessas regras, por exemplo, para a gente interpretar as nossas revelações pessoais? Se a gente for olhar, a primeira pergunta e a mais óbvia é: teve alguma coisa que fez com que essa experiência acontecesse? Você fez um pedido, você estava esperando uma resposta, estava numa situação de estresse e aí isso veio? Você está acostumado ou não está acostumado a ter vivências como essa? Porque se você está acostumado e tem isso toda hora, então você vai olhar para isso para ver a relevância e a importância disso de um outro jeito. Agora, se você nunca tem, aí talvez você vá olhar com outro ar de atenção. Outra coisa interessante que eu nunca tinha pensado é para você tentar diferenciar se essa experiência ela foi mais física ou ela foi mais da sua cabeça. E não tem problema ser da nossa cabeça, gente. Muitas vezes é assim, mas para a gente entender. E uma das ideias que ele faz para a gente diferenciar é: se você mexer a cabeça, se você começar a olhar para o outro lado, a imagem que você está vendo vai com você? Eu comecei a olhar para a esquerda, a imagem foi para a esquerda, ou ela continua ficando parada e eu vejo o rosto e ainda vejo ela parada naquele canto. Porque se a gente mexe o rosto e a manifestação se mexe junto com a gente, provavelmente é algo que está mais ligado à nossa projeção interna. Se ela permanece no espaço, talvez seja algo mais físico. Então, você vê quantos detalhes tem para a gente entender as nossas experiências. Ele também pergunta qual que é o seu paradigma pessoal, quais que são as suas regras pessoais para separar o que é realmente o que você está vendo e o que é a imaginação, a percepção e a projeção. No fundo, todo mundo tem aqueles sinais ou aquelas experiências que fazem com que a gente ache que algo é ou não é algo sobrenatural, por assim dizer. Então, quais são essas regras? E ter isso muito claro ajuda a gente a interpretar todos esses tipos de experiências. Outra grande pergunta ótima é se essa comunicação alimenta o seu ego. Então, traz alguma informação que faça com que você se sinta muito satisfeito por você receber, ou você se sinta muito mal, tem essa relação com as suas emoções. Essa comunicação, ela pode estar relacionada a coisas que você viu, leu, experienciou recentemente. Às vezes não é no dia, na hora, às vezes a gente vê uma informação, nosso cérebro retém, e aí a gente tem aquela informação. E a pergunta mais importante de todas, se você puder, tem alguma coisa que eu possa fazer a respeito dessa informação? Ele diz que essas revelações pessoais que a gente tem, elas só são realmente válidas e interessantes quando a gente pode fazer alguma coisa com elas. Então, é uma informação que você realmente vai poder transformar em algo para sua vida? Você vai poder fazer alguma coisa a respeito sobre isso? Se não, ok, só aconteceu. Só uma informação, só veio, sem julgamentos. Mas as realmente válidas, as realmente que contam, são aquelas que você pode efetivamente transformar em uma ação, pode agregar em alguma coisa para sua vida. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisa. Alguns dos exemplos das pesquisas que, como a gente vai fazer com essas revelações pessoais, é entender se elas podem ser verificadas por meios não mágicos ou psíquicos. Então, tem como você tentar verificar essa informação que você recebeu? Tem livro, tem fonte, tem religiões trabalhando com isso, tem alguma evidência histórica para você ir procurar? A outra coisa é se existem coincidências ou sincronicidades, porque às vezes a pesquisa não vai te trazer exatamente a experiência igual à sua, mas tem elementos ali o suficiente para serem familiares, para você pensar que talvez possa ter algum tipo de relação entre o que você encontra na história.
E aí também vem a outra pergunta importante. Isso que você encontrou, ele está de acordo com o que a gente conhece da história ou ele está completamente de desacordo com uma informação nova? E quais são os pontos de atenção que ele traz? Então, a gente não pode esperar que a revelação esteja diretamente alinhada com a história, e por dois motivos principais. Primeiro, muitas vezes as entidades espirituais, elas se comunicam com a gente através de uma forma um pouco mais poética e não tão factual. Então, às vezes, uma informação que a gente recebe de uma deidade pode ser uma metáfora, pode ser um jeito da deidade tentar explicar para a gente alguma coisa e não ser compreendida ao pé da letra. E, ao mesmo tempo, a gente tem que levar em conta também que a história está sempre mudando. É uma ciência que cada hora descobre mais informações, muda as nossas imagens. Então, a gente também não pode nem desmerecer a história, tentando mudar ela para nossa informação, e ao mesmo tempo nem desmerecer a nossa revelação, tentando fazer com que ela encaixe na história. Às vezes, a sua revelação, só porque ela não bate com a história, não quer dizer que ela seja falsa. Pode ser que um dia a história venha a confirmar aquilo. Só quer dizer que hoje você entende que não tem a confirmação e você fala, ok, apenas aconteceu. E aí ele cita na palestra uma frase do Neil Gaiman, que eu também traduzi livremente, que é: as coisas não precisam ter acontecido para serem verdadeiras. Ou seja, mesmo que a revelação que você receba não seja um fato, não tenha uma série de comprovações históricas ou tenha acontecido principalmente na sua mente, ela ainda pode ter valor para você. No final das contas, ela aconteceu. A única questão é que a gente tem que entender a diferença disso para um fato histórico, uma verdade, uma revelação, um sistema mais clássico de não, isso é fato, a gente vai ensinar isso para todo mundo e essa é a regra. Bom, e aí a gente chega na parte mais difícil, que é o equilíbrio entre as duas, entre a pesquisa e entre a revelação. E o que ele sugere? Primeiro, para a gente sempre lembrar que uma não é melhor do que a outra e que uma não substitui a outra. Então, você não pode confiar toda a sua prática em revelação e nem confiar toda a sua prática em pesquisa. Elas têm lugares e espaços separados e elas têm que ficar separadas. Quando a gente tenta sobrepor uma a outra ou a gente tenta misturar, geralmente dá errado. E quando eu estou falando de tentar misturar, é realmente colocar uma no lugar da outra. Não tem problema, é até aconselhável que você tenha as duas na sua prática. Mas lembrando de que a sua experiência pessoal é uma coisa e a pesquisa, a informação histórica é outra. Você pode usar os dois na sua prática pessoal, mas quando você for falar para outra pessoa, quando você for comentar com alguém, sempre separe. Isso é meu, isso é histórico. E é também muito. E aí ele vai falar, que a gente já tinha citado, da revelação ter essa vantagem de ser nova e de ser adaptada para o nosso tempo, para o nosso lugar, para outra vida. E aqui as vantagens, acho que eu já falei disso, a gente pode pular esse slide. E o que ele vai falar também, que é muito interessante, é que quando essas duas coisas coincidem, quando você tem uma revelação, uma experiência pessoal e você encontra uma base histórica para essa parte da revelação, tipo, legal, comemore, isso é ótimo, geralmente traz alguns sinais de você ter tido uma revelação significativa, mas não leve isso muito a sério. No sentido de não leve isso muito a sério, quer dizer, pratique, use aquilo para você, viva a sua experiência, mas não acredite que a revelação é 100% perfeita e do jeito que foi passado para você é o certo, e que você tem que passar isso para os outros, e ao mesmo tempo, se tem alguma parte da revelação que não está casando bem com a informação que você tem, também não fala, ah, não, então isso aqui é inválido, vou usar só o que está ligado à pesquisa. Não, mantenha as coisas separadas. E aí, ele vai trazer uma informação importante, que às vezes você bater com a pesquisa, sua experiência pessoal, não é só buscando confirmar ela. Saber o que rejeitar também é muito importante. Então, a gente tem que levar em conta, por exemplo, que se esses espíritos, se essas entidades trouxerem uma informação para você que veio muito diferente de tudo que você conhece, da sua prática, de tudo que você acredita, tome cuidado,
porque às vezes a gente precisa de mais confirmação antes de tentar alguma coisa completamente nova e que pode trazer consequências negativas para a gente, para nossa vida. E ele até vai falar que, assim, se for realmente para você fazer isso, se for uma coisa que os deuses ou os espíritos esperam de você, não se preocupem, eles vão insistir. Então, você tem todo o direito de receber a mensagem, esperar um tempo, pensar sobre isso, pesquisar e falar, acho que não. Se for realmente para você fazer, você vai ter outras confirmações e isso vai acontecer e o espiritual vai te levar até lá. E aí ele vai dizer que é uma pessoa sábia, principalmente um feiticeiro ou um praticante de magia sábio, vai usar as duas coisas, fazendo com que elas se interalimentem. Então, por assim dizer, você vai começar com a pesquisa, você vai saber a base, aí dessa base você vai trabalhar com a sua experiência pessoal, e dessa experiência vai vir novas informações que você vai confirmar com a pesquisa de novo, e assim você vai montando, alimentando, enriquecendo a sua prática. E aí, ele fala muito sobre os tipos de pessoa em uma expressão em inglês que basicamente seria que existem pessoas que são pessoas que se comunicam com conhecimento através da cabeça, pessoas que se comunicam com conhecimento através das mãos e pessoas que se comunicam com conhecimento através do coração. Por isso eu escolhi essas três imagens dessas três deidades específicas que trazem muito bem esse significado. As pessoas que lidam com as revelações com a cabeça são aquelas que, quando chega a informação, a primeira coisa que elas querem saber é como. Por quê? Como aquilo funciona? Por que eu estou recebendo? Nossa, o que é isso? Então, o que me interessa saber é como o mundo funciona, como o universo é organizado, como tal prática de magia funciona. As pessoas que lidam com as mãos são aquelas pessoas que elas querem saber como elas usam. Então, mais importante para elas do que como funciona, todo o conhecimento teórico por trás, é como ela pode utilizar esse conhecimento, o que ela pode fazer com isso como uma ferramenta. E as pessoas que são mais levadas pelo coração, o que elas querem entender dessas revelações é como aquilo faz elas se sentirem, o que aquilo traz de experiência emocional e de crescimento para elas. E o que ele vai falar para a gente tomar cuidado é principalmente a gente tomar cuidado com as abordagens que são aquelas da cabeça, que tentam fazer com que a gente explique como algo funcionou, porque são essas que geralmente levam a gente para o engano. Seja o engano de achar que a nossa experiência é inválida, porque não tem um sentido racional, seja o engano de achar que a explicação que a gente recebeu de, por exemplo, como a chuva funciona, é a explicação certa e que vai dizer que a chuva é daquele jeito, porque eu recebi uma revelação e é assim que ela é formada, independente do que diz a química. A parte do como utilizar e da emoção, de como aquilo faz sentir, ele diz que vão ser os dois aspectos mais importantes para um praticante de magia. Porque, como praticante de magia, a gente quer saber como utilizar aquilo, como trazer aquele conhecimento à vida, como aplicar aquilo às nossas práticas. E isso vem diretamente a como isso faz com que a gente se sinta, até um pouco de intuição aí, de pegar essa energia, de ver o que a gente sentiu, se aquilo faz sentido ou não para a gente. Então, muito cuidado quando a gente tenta encarar essas revelações com um lado da cabeça, por assim dizer. E aqui eu trouxe uma brincadeira para vocês. Quando eu mostro essa imagem aí em preto, que aparece só uma silhueta no fundo da apresentação, se vocês puderem escrever no chat rapidinho, vocês acham que essa imagem é uma imagem boa ou é uma imagem assustadora? Na verdade, gente, essas é uma das imagens que mais me assustava quando eu era criança, porque o reflexo do alienígena no filme Sinais na TV. Então, para mim, era uma coisa assim assustadora demais essa figura aparecendo. Mas você viu como a gente tem várias interpretações sobre o que é. Pode passar a próxima, Lucas. E essa, vocês acham que é uma imagem boa, tranquila? O que vocês entendem? Mas a realidade é que muitos de vocês já sacaram. Pode clicar aí, Lucas. Na verdade, é exatamente como vocês falaram. É, tanto faz. Em ambos os casos, a gente está falando de reflexos. Nada do que está aí, seja o alienígena ou seja essa imagem que parece as ondas do mar, elas são verdadeiras.
elas são apenas reflexos. O como a gente interpreta um reflexo é uma outra questão. E ele vai dizer que quando a gente passa por essas experiências pessoais, a gente tem que ter essa abordagem do espelho. Não cabe a gente acreditar ou não acreditar. Na verdade, ele fala que a gente tem que se libertar dessa ideia de que toda vez que a gente tem uma experiência, a gente tem que tentar dizer se a experiência foi verdadeira ou se ela foi falsa. Isso não importa. A experiência simplesmente aconteceu. Então, independente do que você viu, de ser super legal, das pessoas acharem que é ótimo, que faz todo sentido com a deusa que vocês estão trabalhando, ou das pessoas acharem que tipo é horrível e não traz informação nenhuma, tanto faz. A única coisa é que aquela experiência aconteceu. Então, e ele diz que a gente precisa realmente se libertar de sempre ficar tentando buscar esse julgamento. É por isso que o julgamento vai ser depois da experiência e completamente pessoal. Ele vai até dizer que muitas das pessoas que dizem que não conseguem ter conexões, seja experiências espirituais ou tudo mais, elas não conseguem, porque quando elas começam a ter uma experiência, elas começam a ver ou sentir alguma coisa, já vem a chavinha que fala, não, isso é coisa da minha cabeça, é porque a porta estava aberta, é porque isso, é porque aquilo aconteceu. E ele fala que não é isso que a gente tem que fazer. Quando a experiência está acontecendo, a gente tem que se entregar assim totalmente a ela, aproveitar aquele momento como se nós fôssemos as pessoas mais crentes possíveis. Mas assim que acabou, a gente tem que adotar um olhar cético. Aí, depois que a experiência passou, a gente vai ter que fazer todas essas perguntas. Ah, será que podia ser a porta aberta? Será que era alguma coisa que estava na minha cabeça? Será que isso é algo significativo que eu posso fazer? Será que isso teve uma manifestação física? Explicar com todos os detalhes possíveis. E aí sim, se fazer todas as perguntas de um olhar cético. E o que as pessoas erram é que elas sempre erram esses momentos. Então, quem é cético vai ser cético durante a experiência, e as pessoas que têm uma tendência a acreditarem em todas as formas de conexão com o qual elas têm com o espiritual, vão acabar a experiência super crédulas. Já não, nossa, agora isso aqui fez todo sentido para mim, é um chamado, é um sinal, é um negócio super interessante, e acabam não se fazendo essas perguntas para realmente ver se aquilo foi tão interessante ou não. Às vezes é só uma experiência estranha que aconteceu, sabe? Só aconteceu. E tá tudo bem. A gente vai ter essa série de experiências ao longo da vida. A Terra ainda tem uma série de mistérios, a gente está conectada a uma série de energias e nem tudo precisa ter um significado, ou precisa ser de verdade, ou precisa ser de mentira. Você sentiu aquilo? Aquilo aconteceu. Mas ter acontecido não significa que você deva fazer nada a respeito, que você deva estruturar um sistema de crenças por causa disso. Foi só uma experiência. E aí sim, nós somos o espelho. A gente apenas reflete o que a gente viu, sem traçar julgamentos de valores sobre isso. E aí ele vai falar muito sobre isso, que era a frase que eu estava usando, que é dele, então apenas aconteceu. E também ele vai falar muito sobre essa questão de que se a gente conseguir o que vai realmente definir e validar a importância da experiência que a gente teve, é como a gente consegue utilizar aquilo. Se a gente receber essa informação e a gente conseguir utilizar na nossa vida e for comprovado com a pesquisa, dá tudo certo, ótimo. Mas se não for também, tudo bem. E o mais importante sobre isso é a gente ser transparente. Ele fala que quando ele vai dar o curso dele, o que ele faz questão de deixar claro para os alunos dele, que partes do curso são pesquisa histórica e que partes são um sistema mágico que ele recebeu, e ele faz questão de dizer como ele recebeu, se foi em meditação, se foi em sonho, como aquilo chegou, como ele lidou com essa informação, para que as pessoas que estão trabalhando com ele possam optar se elas vão seguir aquilo, se elas vão se relacionar com aquela experiência dele ou não. E outras pessoas, dar direitos à escolha das pessoas. E algumas pessoas escolhem, mesmo sabendo que é uma experiência pessoal dele, praticar aquilo também, e muitas vezes acaba descobrindo que funciona para elas também. Ou seja, mais legal que com o tempo, e isso se mostrando efetivo, pode até virar uma experiência gnóstica pessoal verificada. Mas isso, lógico, demanda de tempo, de várias pessoas testando, não só um grupo de 10, 20 naquele momento, mas é assim que as tradições começam. E é importante a gente ter essas experiências, mas é importante a gente ser transparente sobre isso e aceitar quando as coisas apenas aconteceram. Então, desculpa se essa palestra ficou um pouco pesada, um pouco repetitiva, mas eu acho esses argumentos muito importantes e a gente realmente precisa começar a ter essa abordagem e esse olhar um pouco mais cuidadoso
com as nossas experiências pessoais, por respeito a elas, por respeito às deidades e por respeito à pesquisa.